gostaria de orar, antes de começar a palavra, pelas mulheres. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres. E as mulheres, eu ainda falei isso no almoço lá em casa hoje, eu nunca vi tanta notícia ruim sobre as mulheres. Eu nunca vi notícias sobre mortes de mulheres como nós estamos vendo nos últimos dias. É uma coisa absurda, de maridos, namorados, matando suas esposas. É uma coisa totalmente demoníaca. E nós queremos orar, muito pelo contrário, para abençoar essas mulheres. Elas são, não é como o ditado popular diz, o sexo frágil. Se a pessoa fala que a mulher é o sexo frágil, é porque nunca deu à luz. É porque nunca criou um filho. Porque nunca teve duas tarefas, além do trabalho, voltar em casa e cuidar de uma casa e da sua família. Mulher não tem nada de fraco, muito pelo contrário. São muito fortes, mas elas também precisam da graça de Deus. Você está disposto a orar por elas? Vamos orar? Vamos levantar um clamor. Nós temos que orar pelas irmãs. Tem passado muitas lutas, muitas dificuldades, muitas delas. Mas nós cremos no poder do Senhor para abençoá-las. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela vida das mulheres, ó Pai. Te damos graças, Senhor, porque, Senhor, elas são, Senhor, o esteio da casa muitas vezes. Elas são, Senhor, a pessoa mais importante, além de ti, de estar naquela casa. Elas são muitas vezes o sustentáculo dos filhos, ó Pai. E nós te pedimos uma bênção especial sobre elas. Aquelas que são tuas servas, aquelas que conhecem a tua palavra, aquelas que estão abrigadas pelo teu Espírito Santo, nós louvamos a Deus pela vida delas. Mas nós queremos também pedir, interceder por aquelas que nem te conhecem, por aquelas que estão aí no mundo, que vivem de forma talvez até dissoluta, que o Senhor possa ter misericórdia delas e alcançá-las também, para que a tua bênção seja sobre a vida delas. Nós te pedimos, Senhor, que nós possamos cessar essas notícias ruins e possamos ouvir notícias boas de mulheres sendo usadas e abençoadas pelo Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Agora, nós gostaríamos de adentrar a palavra de Deus. Eu vou entrar rapidamente, nós temos tempo aí de pregar suficiente. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João. Eu não consigo pregar em outro lugar a não ser em João, últimos tempos, porque eu tenho estudado profundamente esse livro, juntamente com os irmãos lá em casa. Nós temos nos aprofundado, estudando cada semana um capítulo, e Deus tem nos abençoado. Quando foi, uns dias atrás, o Jean me pediu para que nós fizéssemos uma pregação para os jovens, que será o culto agora no sábado, dia 14, que foi feito o convite para que vocês estejam aqui. Eu reforço o convite. Venha aqui na casa de Deus. Venha, você que é jovem, você que é velho, você que é adolescente, traga o seu filho, invista no seu filho, você que é pai de um adolescente, para que ele esteja aqui para ouvir a palavra no sábado à noite. Mas ele me pediu e ele colocou uma coisa específica. Eu fico realmente meio incomodado quando as pessoas falam: pastor, eu quero que você pregue sobre isso. Eu tenho dificuldade de achar uma palavra segundo a pessoa me impôs o que eu pregasse. Mas nesse caso não. O Jean falou: eu gostaria, pastor, que você pregasse sobre servir. Sobre servir. E desde que ele me fez o convite, eu nem vou poder pregar, nem vou poder estar aqui no sábado. Ou será outro pregador que estará aqui no sábado, mas eu já havia começado a pregação, procurado na palavra do Senhor algo sobre servir. E não é surpresa para mim, mas eu achei dezenas de versículos só no Novo Testamento com respeito ao servir na casa de Deus, servir na vida das pessoas, servir na tua casa como pai, como mãe, como filho, enfim, servir a Deus. E é sobre isso que eu gostaria de pregar nessa noite, o nosso serviço ao Senhor. Essa palavra se encontra em João capítulo 12, versículo 24 em diante. Vamos começar do 23, está escrito assim: Jesus respondeu. Evangelho de João, capítulo 12, verso 23. Já está lá
retransmitido. Jesus respondeu: é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Irmãos, aqui já está antecedendo poucos dias, poucas horas antes da morte de Jesus. E Jesus continua: em verdade, eu vos digo que se o grão de trigo caindo na terra, ele não morrer, ficará só. Mas se morrer, ele produz muito, muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem odeia a sua vida nesse mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Existem várias traduções para essa mesma palavra. No verso 26, Jesus continua ainda falando: aquele que me serve deve seguir-me, e aonde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, olha que palavra agora, meu Pai o honrará. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora o meu coração está angustiado. Nós temos que lembrar que essa palavra Jesus falou pouco tempo antes da sua morte. Estava chegando o momento que Jesus ia ter que morrer na cruz. E que direi? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para essa hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Senhor, eis aqui a tua palavra. Senhor, a tua palavra é viva para transformar as nossas vidas. É através da tua palavra que nós recebemos orientação como te servir, como te buscar, como te cultuar. Por isso, Senhor, nós te pedimos nesta hora que tu uses a minha vida para falar com a tua igreja. Abra, Senhor, os nossos corações, os nossos entendimentos, e que o Espírito Santo possa esclarecer a tua vontade nas nossas vidas no dia de hoje. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Essa palavra, irmãos, ela vem com um significado tão simples. Ela vem falar sobre o nosso serviço ao Senhor. E existem inúmeras, nós vamos discorrer isso durante a pregação, existem inúmeras maneiras de nós servirmos ao Senhor. Nós não servimos o Senhor apenas aqui na igreja, muito pelo contrário. Nós servimos ao Senhor em muitas outras formas. Mas nós temos aprendido, nós temos vivido, aliás, nos últimos dias, uma igreja, um cristianismo que está totalmente avesso a isso. Nós não estamos dispostos muito a servir, nós estamos mais dispostos a sermos servidos pelos outros. E a Bíblia nos ensina justamente o contrário. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, que o Senhor colocou no meu coração. Desde que o Jean pediu para que eu trouxesse uma palavra sobre serviço. Existe não seria um ditado, eu queria que você guardasse essa frase que eu vou dizer, que alguém formou, um pastor ou um teólogo, algum pregador usou essa frase da seguinte maneira: o servo serve, o servo que não serve, não serve. Simples, né? É simples, Jaqueline. O servo serve. E o servo que não serve, não serve. Nós queremos trazer à mente hoje, no coração de cada um de nós, a necessidade que nós temos de servir. Nós somos criados por Deus com uma finalidade, com um propósito. O pássaro que foi criado por Cristo, que está aí na mata, que está aí solto, ou está em alguma gaiola, ele foi criado com a única finalidade de cantar. Ele foi com a finalidade de encantar as pessoas com o seu canto. Essa foi a finalidade que Deus criou os pássaros. E Deus criou você e a mim com uma outra finalidade, de servir o tempo todo. Não apenas na igreja, mas o tempo todo. E Jesus aqui nessa parábola, nessa passagem, aliás, que nós lemos, ele nos mostra isso. E nós não temos que começar a servir só quando nós estamos na igreja. Jesus falou que nós, quando estivéssemos com Ele, nós estaríamos servindo. Aquele que é servo dele, me siga e sirva.
Ele nos deu uma ordem. Eu quero falar em primeiro lugar para vocês que servir é um mandamento de Deus. Ou melhor dizendo, é uma ordem, é um imperativo, não é optativo, não é se eu quero ou não. É uma ordem, é um mandamento de Deus para mim e para a sua vida. O serviço, ele é um mandamento de Deus. Nós vamos ver isso em algumas passagens. Tem uma teologia que esses pastores usaram, que eu falei. Quem aqui gosta de animal doméstico, cão e gato? Quem gosta? Levanta a mão. Deixa eu ver quantos cachorreiros tem aqui. E quantos gateiros tem aqui? Bastantes. Eu sou cachorreiro, não gosto de gato, eu gosto de cachorro. Mas alguns aqui gostam de gato, igual a Ruth, que eu sei que gosta, e algumas outras. E tem duas teologias que eu quero pregar aqui nessa noite, que você talvez não esqueça mais. A teologia do gato e a teologia do cachorro. O que é teologia? O que a palavra teologia significa? Aqueles que fizeram STED aqui. Teo é Deus, logia é estudo. Então teologia é estudo sobre Deus. E o cão, então, ele certa vez pensou assim, a teologia do cão, depois eu vou falar da teologia do gato. O cão, ele pensou assim: eu tenho um dono que me ama muito, ele cuida de mim, ele me dá carinho, ele me alimenta, ele me leva a passear, que eu gosto, ele faz tantas coisas para mim, ele é Deus. Essa é a teologia do cachorro, teologia do cão. E tem a teologia do gato. Sabe qual que é a teologia do gato? O cão achou que o seu dono era Deus. Por isso que o teu cachorro pula em você quando você chega em casa, ele fica louco. Eu tinha as minhas cachorras, elas chegavam a urinar quando ficavam uma semana sem me ver. Eu trabalhando, viajando, chegava em casa assim, elas urinavam assim, onde estivesse, de alegria. A teologia do gato é diferente. O gato, ele fala assim: eu tenho um dono, sabe, Milena? Eu tenho um dono que cuida de mim, que me alimenta, que me dá carinho, que me dá chamego. Sabe, eu sou Deus. O gato se acha Deus. Enquanto que o cachorro achava que o seu dono era Deus, pela providência que dá. E hoje, muitos de nós, e muitos cristãos, para infelicidade nossa dizendo isso, muitos cristãos estão se sentindo na teologia do gato, achando que Deus tem que fazer tudo por eles, que Deus tem que servi-los, quando na realidade é totalmente o contrário. Nós temos um Deus a servir. Nós temos que aplicar a teologia do cão. Temos um Deus bondoso, temos um Pai amoroso, temos um Deus que quando nós estamos aflitos, nós rogamos a Ele. Nós não precisamos ter vergonha de pedir ajuda de Deus. Se você está atravessando por lutas, se você está passando por momentos de tribulações, Deus está esperando a tua oração para te abençoar. Ele está atento ao teu clamor. Ele não te proíbe de pedir. Muito pelo contrário. Ele espera o teu clamor. Ana queria um filho e ela pediu durante muitos anos. E ela clamava, ela chorava. Isso não é proibido. Até que Deus ouviu o seu clamor e concedeu Samuel. Então você pode pedir. Mas nós não temos que ser eternos pidões. Nós não precisamos vir apenas à igreja para pedir. Nós podemos também vir à igreja para servir. Nós podemos inverter essa teologia. E nós podemos passar a servir o mais do que nós temos feito. É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Que você seja uma pessoa disposta a servir, mesmo porque não é optativo, é um mandamento de Deus. O versículo 26, Jesus disse assim: aquele que me serve deve seguir-me, e onde eu estiver, ali também estará quem? O que está escrito na tua Bíblia? O meu servo. A tua condição, irmão, e a minha condição é de servo. E o Senhor falou que nós, aonde Ele estiver, ou seja, nós cremos que Jesus está conosco todo o tempo, nós estamos ali para servir.
E servir não apenas a Deus, servir uns aos outros. Essa é o mandamento de Deus. Em primeiro lugar, se você sair daqui hoje, simplesmente com essa palavra que eu já disse até aqui, eu me sinto satisfeito. E tenho certeza que o Espírito Santo também. O servo serve. O servo que não serve, não serve. Ele não é servo. Entendeu, irmã Wanda? É uma bênção. O servo que não serve, não serve. Então, se você tem Deus, aonde você estiver, você é um servo de Deus. Se você é um dentista, se você é um professor como Samuel, quando você estiver ali na tua profissão, você está também como servo, fazendo o teu melhor para glorificar o nome do Senhor. Marquinhos, você lembra de Marquinhos não está aqui, mas nós estivemos em São Paulo numa pregação, onde um pastor pregou justamente sobre isso. Não importa qual é a tua atividade, se você é um jogador de futebol, se você é um dentista, se você é um lixeiro, se você é um abridor de poços, se você é um engenheiro, se você é um advogado, não importa. Exerça tudo aquilo que Deus colocar nas tuas mãos da melhor maneira possível. Porque é para o Senhor que você está fazendo. Você é servo. Ah, mas eu sou o dono da empresa. Você é servo. Se coloque nessa condição. Pois se o Senhor está contigo, a palavra diz, o meu servo me segue. E esse é um mandamento para mim e para a tua vida. E o que é mais bonito é que fala aqui, quem vai te honrar não é o teu senhor terreno, não é o teu pastor, quem vai te honrar é o Pai. Você viu o que está escrito aqui? E se alguém servir, meu Pai o honrará. Será que Deus sabe nos honrar? Será que Deus tem poder para honrar a minha vida, Jaqueline? Será que Deus sabe como honrar a minha vida? Melhor do que ninguém, Ele é Deus. Mesmo que teu pastor não te honre, mesmo que teu marido não te honre, mesmo que teu patrão não te honre, faça o melhor, porque Deus te honrará. É uma ordem, não é um pedido. Marcos, vai comigo em Marcos 10, 45. Eu vou pedir para a Silvana colocar esse versículo. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Tem inúmeros versículos, eu procurei muitos na Bíblia, quando ele me falou que nós traríamos uma palavra sobre, está aqui, Marcos 10, 45, nós tínhamos que falar uma palavra sobre servir. 10, 45 está escrito assim, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Roger, Jesus Cristo deu o exemplo em primeiro lugar. Ele veio para servir. E deu a sua vida. E não é uma vida qualquer. Era a vida do autor da vida. Jesus não fez algo momentâneo, passageiro, por você e por mim. Jesus nos resgatou das trevas e nos uniu com Deus, como nós lemos aqui no início do culto. Ele agiu como reconciliador entre nós pecadores e Deus Pai, santo e poderoso. Ele não fez algo passageiro, nada disso. Ele fez algo eterno. Ele deu a sua vida. Ele serviu com a sua vida. Não uma vida qualquer. A vida do autor da vida. Esse é Jesus Cristo. Esse é o primeiro exemplo que nós temos de serviço. Jesus Cristo nos deu o exemplo de servir. Sigamos os passos de Jesus Cristo. Quero ler um texto muito conhecido, quando Jesus lavou os pés dos discípulos. Nós já estudamos isso lá em casa, quando nós estudamos o Evangelho de João, capítulo 13. Vai lá, corre para João. Você vai hoje cansado de mexer na tua Bíblia. E eu não estou nem aí com isso. Capítulo 13, versículo de número 12 em diante. Olha o que está escrito no capítulo 13 de João, versículo 12 em diante. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes,
Voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizes bem, pois eu o sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Essa é a palavra de Jesus Cristo. Essa é a palavra que o Senhor deu, né, nessa passagem tão conhecida, da lavagem dos pés dos seus discípulos. Quando Jesus pôs de seara e foi lavar os pés, se dobrou, pegou uma toalha, cingiu a toalha, se dobrou nos pés dos discípulos, os discípulos ficaram confusos, irmãos. Os discípulos ficaram perplexos. Falaram, mas que história é essa? Porque o que era comum para o povo judaico, para o povo judeu, era que o mais nobre fosse lavado os seus pés pelos seus servos. Aquele que tinha autoridade, aquele que era senhor, aquele que tinha qualquer grau maior de autoridade dentro de uma casa, não era ele que se dobrava para lavar os pés das pessoas, era a pessoa mais humilde da casa. E Jesus fez o contrário. Jesus falou, vocês não dizem aqui que eu sou mestre, rabi, como está em algumas Bíblias, né? O que significa rabi? Em hebraico é mestre. Jesus falou, eu sou mesmo. Eu sou Senhor e sou mestre. E eu estou aqui dando o exemplo para vocês, que vocês têm que lavar os pés dos outros. Mas não é apenas lavar os pés. Não é esse ato. O que eu quero que vocês aprendam é que vocês estão prontos para servir os outros. Quando eu estou lavando os pés de vocês, eu estou mostrando que eu estou servindo a vocês. Jesus falou isso. Mas, professor aqui, quem nós temos? O Samuel, quem mais é professor aqui na igreja? Tem mais alguém? Amém. Juninho também é professor. Às vezes, quando nós ensinamos, o Samuel e Júnior, as pessoas não entendem de primeira aquilo que nós ensinamos. Nós estamos apenas ensinando, falando, as pessoas não entendem. E Jesus, preocupado que os seus discípulos não entendessem o ato de que ele fez, ele reforçou. Ele ensinou todo aquele ato. Ele podia só ter falado, olha, nós temos que ser humildes, nós temos que servir, nós temos que ajudar, nós temos que fazer isso. Não, ele ensinou. Hoje os jovens, eles usam um termo que eu acho bacana. Ele fala, você entendeu ou quer que eu desenhe? Você já ouviu esse termo do jovem falar? Você que tem filho jovem, ele não usa às vezes. Você quer que eu desenhe para você? Porque parece que você não está entendendo o que eu estou falando. E Jesus fez isso, ele falou, acho que eles não estão entendendo, deixa eu desenhar. E Jesus exemplificou. E Jesus não apenas desenhou, deu o exemplo, ele continuou depois a explicar, ele reforçou. Ele falou, olha, eu quero que vocês façam isso, que vocês sirvam uns aos outros. Ele continua dizendo isso, né? Eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Mas ele percebeu que os discípulos ainda não tinham entendido. E ele termina esse reforço dessa aula falando o seguinte, ó, não basta apenas você entender. Você tem que, depois que entender, praticar. Se você só entender, não vai valer a pena. Não adianta você vir à igreja, você ouvir a palavra, mas você não praticar aquilo que você tem aprendido. Você tem que praticar, você tem que servir. É uma ordem de Deus. Nós estamos no primeiro ponto da mensagem e nós podemos prosseguir. Esse é o primeiro ponto, é um mandamento, não é optativo. Aleluia. Entender tudo não basta. Eu quero que vocês pratiquem.
Ou seja, é para servir a Deus. Essa é a primeira parte. Até aqui, eu pedi hoje para que nós tivéssemos um culto mais rápido, para que nós tivéssemos um alongamento maior da palavra. Eu quero partir para o segundo ponto, que é, primeiro é que nós recebemos uma ordem de Deus para servir. O segundo é que é tão difícil para a gente entender esse ensino, que uma certa vez Jesus encontrou os seus discípulos discutindo entre si. Essa passagem está em Lucas 22, capítulo 22, verso 24 a 26. Jesus encontrou os seus discípulos discutindo, lá em Lucas 22. Sabe o que eles estavam discutindo? Quem era o maior entre eles? Quem seria o primeiro-ministro se Jesus assumisse o reino de Israel? Eles estavam esperando que o Messias iria se rebelar contra Roma e iria assumir o reinado de Israel. Quando na realidade Jesus não veio para ser rei terreno. Ele falou, o meu mundo não é daqui. Eu não vim para ser rei aqui. Jesus é Senhor, é verdade. Mas o reino dele não é desse mundo. Assim como você e eu não pertencemos a esse mundo. Nosso mundo é os céus, é a eternidade com o Senhor. E nós vemos nesse capítulo os discípulos discutindo entre si quem seria o maior. Quem seria ali se fosse hoje aqui o ministro do planejamento, o Guedes, quem seria o Moro, as pessoas mais influentes ali no ministério do Bolsonaro. Discutiram quem ficaria à direita do presidente. E eles continuam falando isso aqui, em 22, capítulo 24, versículo 22 ali, o Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Irmãos, eles estavam ali diante do Filho de Deus, diante do próprio Deus, e estavam discutindo quem seria o maior. Nós não somos diferentes dos discípulos. Se você pegar uma criança, numa brincadeira de criança, você vai ver sempre discutindo, eu sou o primeiro. Se a mãe tem um presente para dar, primeiro é para mim. Nós somos assim, faz parte da natureza humana. Eles estavam ali diante do Criador de todas as coisas, estavam discutindo entre si quem era o maior. É tão gostoso a gente dizer, eu sou servo de Deus, mas será que todos nós aqui compreendemos qual é a vontade de Deus para nós como servos? Nós temos que servir ao Senhor. Eles estavam preocupados com algo que o Senhor não tinha a menor importância. E a gente pode falar, será que o Senhor não sabia escolher os seus discípulos? Jesus sabia escolher os seus discípulos. Mas Jesus também sabia que era difícil eles entenderem que eles nasceram para servir a Deus e aos outros. Assim como nós também temos dificuldade de descobrir que o nosso propósito, criado por Deus, é que nós sirvamos a Deus em primeiro lugar e sirvamos aos outros. Então, em primeiro lugar é um mandamento. Em segundo lugar, é uma necessidade. Por que eu tenho que servir? Por que você tem que servir? Por um motivo muito simples. Porque existe um mundo necessitado aí fora. Porque existe uma multidão de necessitados, de toda ordem. Não é apenas de ordem financeira, de sustento, não. Nós tivemos essa semana aqui 2 mortes de jovens que se atiraram aí de shopping center por um motivo único, desespero. Sem futuro, não conseguem ver um futuro, não sabem o propósito das suas vidas. E eles simplesmente tiram as suas vidas. Problemas todos temos, frustrações todos temos. Mas nós fomos criados com uma finalidade, servir a Deus. Nós temos um propósito na nossa vida. E essas pessoas estão no mundo perdidas, sem esse propósito. Eles são necessitados. E sabe do que eles necessitam? De mim e de você. Sabe do que eles necessitam? De alguém que recebeu a graça de Deus e fale para eles sobre essa graça que salva. Sobre essa graça que modifica as vidas, sobre esse evangelho que tem poder de transformar as pessoas. Existem milhões
de necessitados por esse mundo afora. Então, em primeiro lugar, nós vimos que temos um mandamento. Nós somos criados para servir. Em segundo lugar, nós temos que servir por quê? Porque existe uma multidão de necessitados. Existem necessitados fora da igreja, existem necessidades a serem supridas na igreja, existem necessidades na sua casa, e nós temos que estar dispostos a servir o tempo todo. Essa é a nossa missão. As pessoas se suicidam porque não têm uma missão na vida. Eles falam, para mim não tem propósito viver. Mas nós temos uma missão, servir a Deus e glorificar o seu nome, através das nossas vidas. Deus vai nos usar da maneira que Ele achar que deve ser feito. Se Ele vai usar a tua vida para criar uma criança, essa é a maneira que Deus encontrou, para que o nome dEle fosse louvado e engrandecido. E você vai servir essa criança, servindo a Deus, glorificando o nome de Deus. E assim por diante. Então, primeiro lugar, mandamento. Segundo lugar, uma necessidade enorme. Onde nós encontramos passagens na Bíblia que nos asseguram isso. Abra comigo em João capítulo 12. Volta lá em João capítulo 12, versículo 24, que nós estamos com a nossa mensagem central nela. Capítulo 12, versículo 24. Jesus está dizendo que quando a semente morre, nasce... O que acontece? Se o grão de trigo não morrer, versículo 24, se o grão de trigo não morrer, caindo na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Qual o significado dessa palavra? É que se eu não morrer para mim mesmo, eu não produzo nada. Quando eu falo morrer para mim mesmo, é eu parar de ser o pidão eterno. É quando eu abdico da minha própria vida para servir outras pessoas. Eu abdico da minha vontade para servir outras pessoas. Sabe esses irmãos que cantam aqui na igreja, no louvor? Eles abdicam de um domingo de lazer à tarde e se encontram aqui na igreja no domingo às 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Domingo que vem às 9 horas eles estarão aqui ensaiando, no próximo domingo, dia 23, 22. Estão abdicando de algo, estão abrindo mão da sua vida. E a palavra de Deus diz que se o trigo que cai na terra, ele não morrer, ele não produz nada. Eu sou engenheiro agrônomo, eu entendo bem de sementes. Eu estudei 4 anos na faculdade sobre isso. E é um processo que para nós parece ser meio maluco. Tem que morrer para nascer? Tem que morrer para nascer. A semente tem que cair na terra, morrer e germinar, nascer. E dessa planta que nasce, vai produzir frutos. Sabe o que significa? Quando você abrir mão da sua vida, Deus vai produzir frutos da sua vida. E novas pessoas poderão conhecer a Cristo. A graça que você receber de Deus vai ser multiplicada. Mas se você não deixar o grão cair na terra, você não vai produzir frutos. Você vai receber para você e fica só para você. Eu recebi a graça de Deus, mas é só minha. Eu não dou para ninguém. Mas você não nasceu para isso, você nasceu para servir. Você não tem escolha. Você tem que abrir mão da sua vontade para servir a Deus. Essa é uma das passagens que justifica que nós temos que servir. Aleluia. No versículo 27, Jesus está dizendo, versículo 27, agora o meu coração está angustiado, e que direi? Pai, salva-me desta hora, mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Estava ali muito próximo já à crucificação de Cristo. Cristo, que é Senhor, que é Deus, conhecia o futuro. Sabia que há poucas horas depois, poucos dias depois, Ele estaria morrendo na cruz por nós. Mesmo Ele sendo Cristo, Deus, Ele sabia que seria um momento angustiante. Angustioso, não sei qual a melhor expressão que você vai usar. Mas um momento de terror. Porque Ele estaria ali dando a sua vida por nós. Por que é um momento de angústia? Porque Ele estaria carregando sobre si todos os pecados da humanidade, os meus, os seus e de toda a humanidade. Era um momento de angústia. E Ele falou, mas foi para isso que eu vim. O servo serve, e Jesus serviu. Jesus falou, eu vim para cumprir essa missão. Está aí nesses versículos. Será que agora eu vou pegar e vou fazer outra coisa? Não.
Jesus falou: estou pronto para a cruz. O servo serve e Jesus serviu, dando a sua vida por mim e por você. Então nós temos exemplos. Jesus é o grande exemplo. Jesus é o grande exemplo da nossa vida. Há muita gente necessitada, precisando daquilo que você e eu temos. O que é que nós temos? O Samuel pregou alguns domingos atrás. Nós temos o poder do Evangelho nas nossas mãos. E é poder de Deus. É o poder que transforma as vidas. E as pessoas que estão lá necessitadas, necessitam da tua vida para que você mostre esse poder. Amém, irmãos? Até aqui está dando para entender? Amém? É o poder de Deus. A gente precisando do que você tem. Talvez se aqueles jovens que se mataram tivessem tido uma palavra de alguém, tivessem recebido uma palavra de alguém, talvez eles não tivessem tirado as suas vidas. Talvez se eles tivessem ouvido falar que Cristo morreu na cruz por ele e que os ama, talvez eles não tirassem a sua vida. Talvez muitos deles se mataram porque não sentem amor por ninguém, ou ninguém sente amor por eles. Mas nós temos um Deus que morreu no nosso lugar, por amor de nós. Amém? Ele é o grande exemplo. Vamos seguir aqui. O que Paulo fala em Tito, capítulo 3 de Tito, versículo 14. É difícil achar Tito aí na tua Bíblia. Você que não está muito habilitado, muito acostumado. Mas tenta achar Tito. Depois de Timóteo, né? Antes de Filemão. Não ajudou muito. Tito, capítulo 3, versículo 14. Está lá escrito: quanto aos nossos, aprendam a dedicar-se à prática das boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Aqui quando você lê aos nossos, é aos cristãos, aos da igreja, a nós, a mim e a você. Não é o do mundo, o mundo jaz no maligno. As pessoas que estão no mundo estão com o diabo governando as suas vidas. Paulo está dizendo aqui para Tito. Tito era um pastor. E Paulo está recomendando a ele o seguinte: quanto aos nossos, quanto à membresia, quanto nós, o rebanho do Senhor, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Eu e você, nós temos aquilo que o mundo precisa. Nós temos o poder de Deus nas nossas vidas. Nós temos a graça de Deus sobre nós. Nós temos o Espírito Santo dominando a nossa vida. E nós não podemos ser improdutivos. Existe uma grande necessidade, existe um mandamento, existe uma grande necessidade. E nós somos os agentes que vamos fazer essa obra junto com o Senhor, para a glória do Senhor, não para a glória nossa. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Está aqui. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15, está escrito assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. 2 Coríntios, capítulo... Eu li versículo errado, desculpe. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Eu vou ler de novo, está ali. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante ações de graças para a glória de Deus. Desculpe, esse é o versículo correto. Tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de vós torne abundantes as ações de graças para a glória de Deus. Quando você convida uma pessoa para vir na igreja e essa pessoa conhece a Cristo e tem a sua vida transformada, essa pessoa pode dizer: graças a Deus, alguém falou do amor, o amor de Deus para mim. E é dada a glória para quem? Para Deus. Quando nós agimos na vida de alguém, de algum parente que precisa de auxílio, um filho, seja lá quem for, e você ajuda, a pessoa pensa da seguinte maneira:
graças a Deus, alguém foi usado para me ajudar. E a glória é dada a Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós fizermos, será para a glória do Senhor. E Paulo recomendou a Tito que não ficasse de fora os cristãos, pelo contrário, que eles atendessem todas as necessidades, não apenas dos da igreja, mas de todo o mundo, porque todos são necessitados. Amém, irmãos? Vamos prosseguir aqui, tem bastante versículo para a gente ver. Quero falar com você, então, o terceiro ponto. O primeiro é que é o mandamento, o segundo é que nós temos que servir porque existe uma grande necessidade no mundo, e na igreja e entre nós. E eu quero falar sobre o terceiro ponto, sobre a bênção de servir. Além de tudo, se você ouvir essa palavra e você praticá-la, ou seja, se você abrir mão de tudo na tua vida para servir a Deus, a gente vai falar, poxa vida, eu estou praticando tudo que Deus me ensinou, que Deus me mandou, mas ninguém olha por mim. Nós vamos ver que pelo contrário, nós somos abençoados quando nós servimos. A bênção vem sobre nós quando nós servirmos. Os 3 pontos que nós temos aqui, que eu quero falar com você, é sobre essa bênção de servir. Servir é uma bênção. João capítulo 12, versículo 25. Aquele mesmo texto que nós estamos lendo. Nós vamos voltar nele várias vezes. Versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas a quem odeia a sua vida nesse mundo, guardará para a vida eterna. E no versículo 26 ele fala, aquele que me serve deve seguir, e onde estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Essa é que é a bênção do Senhor. Deus nos abençoa quando nós servirmos. Quanto mais tempo, quanto mais você se disponibilizar para servir a Deus, mais Deus vai te abençoar. O que nós fazemos é totalmente o contrário. Nós corremos atrás das bênçãos, quando na realidade as bênçãos têm que correr atrás de nós. Certa vez eu li um livro que fala de um testemunho de um homem muito rico, um empresário. Se eu não me engano, ele era dono de uma rede de hotéis. E ele era muito rico. E, logicamente, quanto mais rico você é, mais os negócios te prendem, te seguram. E ele conheceu a Deus. Ele não era um homem temente a Deus. E, de repente, alguém apresentou Jesus para ele. E ele se tornou um cristão. E o que aconteceu na vida desse homem? Ele passou a despender uma parte do seu tempo nas coisas de Deus. Então ele procurou fazer algo, ajudar as pessoas, ajudar a igreja, nos ministérios da igreja, fazer alguma coisa. E ele descobriu o seguinte, quanto mais tempo ele se dedicava às coisas de Deus, mais os seus negócios cresciam. E ele chegou à seguinte conclusão, eu acho melhor eu abdicar aqui do meu serviço, tem pessoas que tocam melhor que eu, e eu vou me dedicar mais às coisas de Deus. Esse homem, no livro fala que ele chegou a doar 90% do seu faturamento. As pessoas, nós entregamos a Deus o dízimo daquilo que nós temos. Esse homem fez o inverso. Ele chegou ao ponto de doar 90% dos seus bens que ele ganhava por mês. E ele falou, o melhor negócio que eu fiz, porque os meus negócios não param de crescer. Então, diante de tudo isso, o que eu posso dizer para você? É que ainda é uma bênção servir a Deus. Porque Deus nos retribui das suas bênçãos aqui na terra, mas também lá no céu. Bênçãos materiais, mas também bênçãos espirituais. Nós vamos ver isso em alguns versículos aqui para frente. Essa é uma passagem muito conhecida. Versículo 20 de Marcos, vai lá Marcos 10, onde que nós provamos isso através da palavra de Deus. Eu falei, Senhor, me mostra aonde eu posso falar isso para a igreja, que as pessoas entendam o que eu estou querendo dizer. Capítulo 10 de Marcos, versículo 29 e 30. 10, 29 e 30. Está escrito assim. Respondeu Jesus, de verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes, tanto já no presente, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna.
Paulo está dizendo aqui, Cristo está dizendo aqui que se alguém deixasse, ou alguém servisse a Deus com a sua vida, Deus retribuiria para nós 100 vezes mais. Não apenas de bênçãos materiais, mas também de bênçãos espirituais. É isso que nós podemos ter confiança em Deus quando nós nos dispomos a servir. Prosseguindo, vai em Hebreus 6:10 para nós passarmos por essa passagem tão importante. O livro de Hebreus, que nós não sabemos qual foi o escritor, ele tem, Hebreus capítulo 6, versículo 10, ele fala o seguinte: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá da vossa obra e do amor que para com o seu nome mostrastes, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é injusto. Eu quero dizer aqui algo. Muitas vezes nós fazemos coisas na igreja, nos ministérios, que as pessoas não dão o devido valor. Nós erramos como pastores nisso, não reconhecemos o valor de tantas coisas. Talvez o teu líder não reconheça o que você faz, o esforço que você despende. Nós temos histórias inúmeras para contar sobre isso. Na nossa própria família, quantas pessoas nós já ajudamos e as pessoas não são reconhecidas? Tantas vezes nós já estendemos as mãos e as pessoas nem sequer muito obrigado falam. Mas o escritor aos Hebreus fala que, mesmo assim, tem alguém que não é injusto, tem alguém que está vendo aquilo que nós estamos fazendo. E Ele retribuirá a cada um de nós segundo a sua graça e o seu favor. Posso ouvir um amém mais forte? Vocês não estão dormindo ainda? Eu estou pregando muito tempo, talvez vocês já estejam cansados, eu já vou terminar. Mas é importante, irmãos, que Deus, Ele não tem os seus olhos tapados para ver aquilo que você faz para Deus. Mesmo que o teu pastor não veja, mesmo que o teu filho não reconheça, Deus retribuirá, Deus não é injusto. Vamos terminar. Falta pouco. Eu escrevo muito, mas eu coloco apenas os tópicos para que eu possa lembrar, porque os versículos eu esqueço. Servir traz outra vantagem. Servir cresce a nossa fé. Quantos de nós aqui já não paramos algum dia, hein, irmã Wanda? Quantos de nós já não chegamos e nos perguntamos: eu tenho que melhorar, eu tenho que ser um crente um pouco melhor, eu tenho que ser um servo de Deus. Você já está com sono, irmã? Começamos agora ainda a pregar, vai longe a pregação ainda. É brincadeira. É brincadeira. Quando nós servimos a Deus, muitas vezes, nós... o que eu estava falando aqui que eu me esqueci? Fui brincar com a irmã e esqueci. Quando nós servimos ao Senhor, a gente pode melhorar. Isso, irmã Wanda, lembrei. Quantas vezes eu mesmo não me questionei, mas eu tenho que melhorar. Eu posso servir mais a Deus. Eu posso me dedicar mais aos meus filhos. Eu posso me dedicar mais à minha mulher. Eu posso ser um marido melhor. Eu posso ajudá-la mais. Eu posso ser um cristão mais ofertante, enfim, mais fervoroso. Eu posso crescer na minha fé. Quando vêm os problemas, eu posso crer que Deus tem poder de solucioná-los. Eu não posso ter a minha fé tão fraca assim. E sabe o que a palavra de Deus diz? Quanto mais você serve, a tua fé aumenta. Sabe por quê? Você serve, você vê as pessoas serem transformadas por aquilo que você ajudou, por aquilo que você falou, se você deu um testemunho, se você trouxe alguém para a casa do Senhor, fortalece a tua fé. E se você fala: se Jesus me ajudou essa vez, se Jesus me deu força nessa vez, eu estou preparado para fazer algo melhor. Eu dei o primeiro passo, eu posso dar o segundo. Eu fiz algo para o Senhor, mas eu posso fazer mais. Isso aumenta a minha e a sua fé. Isso é muito importante. Muito bom. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, vamos terminar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. Terminar daqui a pouquinho. 1 Timóteo capítulo 3. Versículo 13. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo essas coisas, embora espere vê-lo em breve. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição.
Muito bom. 1 Timóteo 13, é isso? 1 Timóteo capítulo 13. Deus te dará confiança. A palavra que nós podemos dizer aí, ela é confiança, aumentará a nossa confiança no Senhor. Graças a Deus. E para terminar, capítulo de Apocalipse. Nós estudamos o livro de Apocalipse, aqui o Ricardo deu aula durante o semestre inteiro sobre o livro de Apocalipse. E no último capítulo de Apocalipse, capítulo 22, versículo 3, tem uma palavra final sobre serviço. Coloque para mim, por favor. Capítulo 22, versículo 3, é a última palavra sobre serviço. Já não haverá maldição nenhuma. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade. E os seus servos, o que acontece? Os servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará em suas testas. Nós passamos a nossa vida inteira servindo a Deus aqui. Mas nós servimos a Deus de que forma? Indiretamente. Nós servimos aos irmãos para glorificar o nome do Senhor. Porque Deus não tem necessidade alguma nem de mim e de você. Quando você serve aos outros. Deus não tem necessidade do nosso serviço. Mas diz que na eternidade, quando não houver mais necessidades no céu, não haverá ninguém mais passando fome no céu, não haverá mais sofrimento no céu, mas mesmo assim, nós continuaremos sendo servos, milênio. Nós nunca deixaremos de ser servos. Posso ouvir um amém mais forte? Amém. Você nasceu para ser servo eterno. Eu e você nascemos para sermos servos eternos. Enquanto estivermos aqui e enquanto estivermos no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por isso, esteja preparado. A gente serve a Deus, a gente serve os nossos irmãos aqui na igreja e nós servimos o mundo lá fora. Esses 3 níveis nós atendemos com o nosso com o nosso serviço. Isso significa que nós somos servos aonde nós estivermos. Você é um servo. Vamos tornar isso mais prático. Quantos homens casados nós temos aqui? Levante a sua mão. É um bom grupo. Sabe o que você é na sua casa? Você, meu irmão casado, você é um servo. Você vai falar, mas pastor, você não conhece bem a Bíblia. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da casa, que o homem tem autoridade sobre a mulher. E eu vou falar, a autoridade que Deus te dá não é essa que você está pensando. A autoridade que Ele te dá é para que se abençoe a sua família. A autoridade que Ele te dá é para que você se sacrifique sobre a sua família. A autoridade que Ele te dá é para que você interceda a Deus junto à sua família. Essa é a autoridade de Deus. Aí as mulheres agora ficaram todas assim. E sabe você o que é, mulher? Você é serva, tal qual o homem. E eu nem preciso dizer o que uma mulher faz. Muitas têm até jornada dupla. E é serva. Faça isso com glórias a Deus, com gratidão a Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aí vocês vão falar, poxa, já falou da mulher, já falou do marido, e os filhos? Os filhos não, os filhos, eles vieram ao mundo a passeio. Não, os filhos vieram para servir os seus pais. Os filhos vieram para honrar os seus pais. Os filhos não têm apenas direito, eles têm obrigações. Amém, irmãos? Os filhos de vocês não têm que ficar em redomas. Eles também vieram para servir, honrá-los, até o fim das vossas vidas. Essa é a função dos filhos, servir a Deus. Muito bom, estamos aí no final, os irmãos do louvor podem se aproximar, pode chegar. E na igreja, você vem aqui para quê? Para ser abençoado? Venha para servir na igreja, venha para abençoar. Eu estou cansado de ouvir irmãos falar que na igreja não tem amor. O irmão chega no pastor Fernando e a mim e fala, eu vou sair da igreja porque eu não tenho encontrado amor. Seja você quem dê amor nas pessoas aqui na igreja. Seja você que abrace.
Seja você que tenha comunhão. Muitas pessoas falam, eu estou saindo da igreja porque não tem comunhão. Seja você que tenha comunhão. Seja você o último a sair da igreja. Fica conversando um pouco aqui fora. Fica perguntando sobre a vida do irmão para abençoar o irmão. O que ele precisa de oração. Seja você o agente de mudança. Seja você o servo. Existem pessoas que estão aqui na igreja há anos e não se decidem a se batizar. Eu quero dar uma palavra para vocês. E vocês falam, eu não quero praticar, eu não quero participar em nenhum ministério, porque eu nem sequer sou batizado. O que você está esperando para ser batizado, meu irmão? Minha irmã? O que você está esperando para vir servir a Deus? Ah, pastor, eu não estou pronta. Quem nos deixa pronta é o sangue de Cristo. Quem deixa você e eu pronto para servir é o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Se nós esperamos estar prontos para servir, nós nunca estaremos. Nenhum de nós está pronto. Quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Sirva. Eu não consigo participar de nenhum ministério. Nós temos aqui ministério de crianças, ministério de jovens, ministério de adolescentes, cultos de oração, cultos caseiros, louvor, diáconos, culto de casais. Você pode participar dando aula de casais, participando, edificando a sua vida. E tem inúmeras coisas para você fazer na igreja. Pastor, eu não faço ainda porque eu não estou preparado. Quando que você vai estar preparado? E se Jesus vier agora, o que você vai falar para Jesus? Eu não estou preparado, leva os outros, eu vou ficar? Se Jesus voltar agora para buscar a sua igreja, ou buscar a mim e você particularmente, as duas maneiras de Jesus vir à terra, é me buscar sozinho ou buscar a sua igreja. E o que acontecerá nesse dia da volta do Senhor? Eu vou falar para ele, eu não estou preparado? Leva os outros. Irmãos, se coloque para servir. Nós temos inúmeros ministérios aqui na igreja. E inúmeros lá fora. Na sua casa, no seu trabalho. Seja onde for que você convive. Você pode servir a Deus de inúmeras maneiras. Deus é bom. Você tem que servir. Você nasceu para servir. Você pode começar a servir hoje. Tem uma passagem na Bíblia, nós estudamos isso também no livro de João, que é um cego que foi curado. Só vou terminar com essa passagem. O cego foi curado e os fariseus começaram a interrogá-lo. Ele era cego de nascença. E os judeus, os fariseus, melhor dizendo, que viam aquele cego sem pedir esmola, falou, mas como é que você foi curado? Ele falou, eu não sei. Ele falou, quem te curou? Eu também não sei quem foi, eu não sei o nome dele. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Aí os fariseus continuaram interrogando, mas como é que ele fez isso num sábado? Que num sábado não pode fazer isso. Sabe qual foi a resposta do cego? Eu não sei. Eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Talvez você não saiba muitas coisas da Bíblia. Talvez você tenha aceitado Jesus há muito pouco tempo atrás. Mas você pode falar que Jesus mudou a sua vida. Quando você e eu temos um encontro com Deus, a nossa vida não é mais a mesma. E você pode falar para a pessoa, eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Deus mudou a minha história. Deus mudou a minha vida. Você pode pregar, você não precisa ser um teólogo, um pastor para pregar para outra pessoa. Você pode ver uma pessoa no fila de um banco, desesperada, lamentando da sua vida. Você pode virar para ela e falar, Deus ama você. Mesmo com todos esses problemas, Deus ama você. Não precisa ser nenhum gênio de teologia para falar isso. Deus ama você. Chega alguém aflito, você fala, Deus te ama. Eu não sei muita coisa, mas Deus te ama. Quando eu leio a passagem de Mateus, coletor de impostos, que virou discípulo de Jesus, ele era um publicano, era um cobrador de impostos. Ele logo que teve encontro com Jesus, ele foi convidando outros publicanos para ir na casa dele, para encontrar Jesus. Ele não sabia muita coisa sobre o ensino de Jesus, mas ele convidava as pessoas para encontrar o Mestre. E você pode convidar outras pessoas para encontrar Jesus. Abra a tua boca, fale do amor de Deus, convide as pessoas a participar, seja atuante na igreja, faça parte de algum ministério. Nós falamos aqui de vários, se coloque à disposição. Eu falo, eu não sei muita coisa, mas eu estou à disposição. Sabe, quando a gente se dispõe,
Deus olha lá dos céus e fala: opa, alguém levantou, eu preciso dar força para ele, eu preciso ajudar. Mesmo que a gente chegue meio quebrado, com a nossa vida meio destruída, o Senhor fala: esse aí precisa de ajuda. E com o tempo nós vamos melhorando, com o tempo nós vamos aprendendo a palavra, o Senhor vai edificando a nossa vida, e nós podemos servir aos outros. Deus é bom. Deus é bom. Você está disposto a servir ao Senhor? Essa palavra veio de encontro à minha necessidade. Eu posso fazer mais para Deus. Eu posso servir mais ao Senhor. E o último versículo, coloca para mim, por favor. Colossenses 3, 23 e 24. Por favor, Silvana. Para nós orarmos pelos irmãos. Já é tarde, nós precisamos encerrar o culto. Capítulo 3, Colossenses. É isso que eu falei? 23. E tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Fique de pé. Tudo que você fizer, faça ao Senhor. Laís, venha para frente que você vai dar o aviso dos Nazar Kids. Nós vamos orar primeiro. A palavra de Deus, ela foi simples e direta ao teu coração. Se disponha a servir. Se disponha a servir aqui na casa de Deus. Se disponha a servir na sua casa, na sua família, nos seus. Naqueles que Deus colocar na tua frente, fale do amor de Deus para eles. Irmãos, não fique parado. Ficar só no banco da igreja não edifica a tua fé. Você não cresce espiritualmente. Nós crescemos quando nós servimos. Quando nós nos dispomos nas mãos do Senhor. Existem talentos aqui inúmeros e diversos. Nenhum tem o mesmo talento que o outro. E Deus capacita cada um segundo o querer dele. E Deus dá talentos e dons para cada um segundo a obra que nós iremos fazer. Mas a todos a palavra de Deus diz que Ele dá pelo menos um talento. Coloca o teu talento à disposição do Senhor. Coloca o teu talento a serviço da obra de Deus, do reino dos céus. E sabe o que acontece? Você não vai ter que ficar seguindo, procurando as bênçãos. As bênçãos vão seguir você. As bênçãos vão te acompanhar, porque nós estudamos aqui pela palavra de Deus. Quando nós servimos a Deus, Deus nos abençoa. Deus nos dá 100 vezes mais aquilo que nós abdicamos. Deus te dá nessa vida e te dá também nas bênçãos espirituais. Eu gostaria que você orasse. Você colocasse agora a tua vida diante do Senhor. Se você já tem sido servo, peça para que Deus aumente esse desejo no teu coração. E se você tem sido apenas um pidão como cristão, peça para que o Senhor transforme a tua vida e te transforme num servo, que é o que nós somos. Servo não é apenas o pastor da igreja. Servo não é apenas o diácono da igreja. Servo é todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus. E você é um deles. E você vai ser eternamente um servo. Aleluia! Senhor, nós te louvamos. Nós te bendizemos. Nós te agradecemos porque a tua palavra nos diz que nós somos teus servos e temos que te servir. Senhor, usa nossas vidas para te servir, ó Pai. Ajuda-nos. Abra, Senhor, o nosso coração, nosso entendimento, para buscar o serviço do Senhor. Nos coloque à disposição. Senhor, ajuda-nos. Mostra-nos qual é o talento que o Senhor tem para cada um de nós. Mostra qual é o desejo, Senhor, do teu coração para as nossas vidas. Nós queremos agir segundo o teu propósito, não o nosso. Nós queremos te servir da maneira que o Senhor quer, não nós.
Senhor, ajuda-nos na nossa pequenez, ajuda-nos na nossa deficiência, ajuda-nos na nossa carência. Somos totalmente dependentes do Senhor em tudo o que fizermos. Mas, Senhor, usa as nossas vidas para a honra e glória do Teu louvor, para que o Teu louvor, para que o Teu nome seja engrandecido, hoje e eternamente. Senhor, nós te pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Vamos cantar um louvor ao Senhor para nós finalizarmos. Aleluia. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, a minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do Teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, Amém. Graças a Deus. O que você fizer para Cristo, Deus te honrará. Amém? Você tem um aviso? A paz, igreja, rapidinho. Sábado que vem, a gente vai começar a ensaiar as crianças do NASA Kids para a apresentação da Páscoa. Então, se você puder trazer o seu filho, foi uma apresentação super legal, às 4h30 até às 5h30 da tarde, tá? E nessa apresentação a gente vai precisar de jovens, adolescentes e adultos também. Se você se interessar, pode me procurar no final do culto. Amém? Serviço, serviço. Traga o teu filho
para servir também. Amém? Levanta a tua mão. Senhor, nós te louvamos. Obrigado pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor. Coloque em nosso coração o desejo de servir. Coloque em nosso coração, Senhor, essa vontade que não é nossa, mas é tua, que nós sirvamos o Senhor em todo instante. Abençoa a tua igreja, dá uma semana de paz, de vitória. Abençoa cada um, que a cada um retorne aqui para o seu lar e seja abençoada. Que a sua família seja guardada nas mãos do Senhor. Acampe os seus anjos ao redor de cada um que aqui está. É o que nós pedimos nessa noite e agradecemos em nome de Jesus. E que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre toda a igreja, desde agora para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Não vá embora correndo. Espere para cumprimentar a gente lá na porta.